Fala, nação botafoguense, com um gol de joia da casa. Botafogo vence de virada e sobe na tabela e diminui a diferença para o G6. O Botafogo, que até algumas rodadas atrás brigava ali na zona do rebaixamento, pode terminar essa rodada com apenas 6 pontos ali de distância para o G6, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Maicon, sou do blog Ritmo de Jogo, acompanhamos diariamente as notícias do Botafogo e na partida de hoje contra o América, estivemos ali acompanhando a vitória do Pantera de virada por 2-1 e hoje nós vamos trazer aqui um pouco sobre como foi esse jogo, a partida, as observações, o que o técnico Tencati fez ali de diferente e as projeções aí para as próximas rodadas, né? Também falou-se um pouco sobre a chegada do novo reforço, o Jadson, e também a não vinda do Paulinho, que segundo o próprio Adalberto Batista, né, falando com os amigos do canal Futebolando, e o próprio técnico Cláudio Tencati, no finalzinho da coletiva, ele falou que o vazamento ali da negociação entre Botafogo e São Paulo pesou um pouco ali para a não vinda do atleta ali, gerou um certo borbulho lá na imprensa da capital, e o atleta acabou escolhendo ir jogar no futebol da Europa. Mas vamos falar disso e mais um pouco. Vai deixando o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua impressão, o que você achou, se você estava presente no jogo de hoje, se você está confiante aí numa reação, numa mudança de ares ali para o lado do estádio de Santa Cruz e participe conosco aqui do nosso programa, tá ok? Bom, pessoal, com um gol de um jovem, por uma jovem promessa ali do Botafogo, né, da prata da casa, Badaró, o Botafogo vence o América por 2-1 de virada, nesse sábado, véspera de Dia dos Pais, no estádio Santa Cruz, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O zagueiro balançou as redes aos 16 minutos da segunda etapa, quando o Botafogo estava empatando contra a equipe do América. E em seu primeiro toque de bola ali, com a assistência do Rafael Gava, 5 minutos depois a equipe virou e marcou com a finalização de Zé Hugo e o desvio do adversário, que contabilizou como um gol contra. O time visitante abriu o placar aos 9 minutos da primeira etapa, mas o Bota, na pressão, ali na blitz, acabou conseguindo a virada, né? Com essa vitória, o Tricolor subiu na tabela de classificação, agora ocupa a 13ª colocação, com 27 pontos, que acaba ficando em 6 pontos a menos do que o Novo Horizontino, que é o primeiro time ali na zona de classificação para os playoffs. É claro, a rodada se iniciou agora, terão outras equipes jogando, mas o Botafogo já fez a parte dele e garantiu sua vitória, os 3 pontos. Com a vitória, o Botafogo atingiu 63% de aproveitamento das últimas 9 partidas, o que responde à segunda melhor campanha nesse período. O Botafogo teve uma crescente, né? E eu até levantei esses dados alguns dias atrás no nosso blog, né, ritmodejogo.blog.br, que o Botafogo ele já estava atingindo números de time de G4. Então a equipe veio numa crescente, a equipe tem uma das melhores defesas, tem um bom ataque e com isso ele está melhorando o seu aproveitamento. E uma coisa que eu quero fazer uma observação é que no primeiro turno o Botafogo ele chegou a ter uma sequência grande de jogos fora de casa, começando ali pela Ponte Preta e assim por diante. Depois ele teve sequência de 2 jogos fora, 1 em casa, 2 jogos fora e 1 em casa. Não lembro de cabeça qual que era os adversários e a sequência, mas agora o Bota ele faz essa sequência de jogos em casa, então para ele pode ser bom, pode ser um momento ali de um arranque, né? E detalhe, ele vai enfrentar agora a equipe do São Bernardo, e o São Bernardo tá ali na frente do Bota com 30 pontos, o Botafogo tem 27, então vai acabar aqui virando um jogo de 6 pontos. Se o São Bernardo vencer, ele dispara, ele já joga o Botafogo para trás, mas se ele vencer,
Se o Botafogo vencer, ele já iguala ali. Então o Botafogo ele vai ter também confrontos diretos. Ele vai enfrentar o Atlético Goianiense, ele vai enfrentar um CRB, ele vai enfrentar o Goiás, ele vai enfrentar ali o Sport, e a maioria desses jogos são em casa. Então, para o Botafogo, já iniciando o segundo turno com vitória, por mais que ele veja ali de uma derrota para a equipe do Fortaleza, que é super normal você perder lá para o Fortaleza, e você recuperar esse ponto jogando em casa contra uma das piores equipes do campeonato, mostra que se o Botafogo tivesse que escolher um momento para crescer no campeonato, o momento é esse agora, né? Então, reforçando, o Botafogo se prepara para enfrentar a equipe do São Bernardo na próxima quarta-feira, dia 14, às 19h30, lá no estádio 1º de maio, né? O treinador Tencati fez 3 alterações na equipe titular também, né, para o confronto, né, e 2 delas foram no sistema defensivo, com a entrada do lateral direito, o Gabriel Inocêncio, e o do Wallace ali na vaga de Pedrinho e Vilar. Né? A outra mudança foi a presença do atacante Igor, que se recuperou ali de uma contusão, que ele já ele estava afastado também, foi afastado do jogo contra o Fortaleza. O Arthur Kaique foi o titular e hoje ele iniciou com o Igor, mas o Arthur ele entrou depois no decorrer da partida. O Tencati ele até fala isso na coletiva, que esse time ali entre Igor e o ator Kaique já estava já ali no cronograma, né? Depois a gente dá uma passada ali também no nosso site para você ver um pouco mais sobre o que o treinador falou, né? E com isso criou-se a primeira oportunidade de gol aos 10 minutos. Morelli recebeu ali pela ponta direita, cruzou para o Igor, que desviou ali na pequena área e mandou para fora, rente à trave. E 4 minutos depois o Rafael Gava cobrou uma falta bem perigosa ali pelo lado esquerdo, né, levantando ela para a área, mas ninguém aproveitou e a bola saiu. E na sequência, o Zé Hugo, né, ajeitou de cabeça para o Igor, que dominou ali na meia-lua, encheu o pé e explodiu na zaga. Então, ou seja, o Bota, ele desde o começo da partida, ele entrou decidido para ganhar. E na derrota contra o Fortaleza, o Tencati falou: olha, contra o América não dá para perder, tem que somar 3 pontos. É inegociável isso, né? E aos 21, o Botafogo recuperou a jogada ali no campo de ataque. Zé Hugo recebeu, deu um toque na frente, acabou escapando ali da marcação. Manuel bateu com força para a defesa de Gustavo, que espalmou. O atacante também teve outra chance, mas o chute não foi concluído. E depois dos 30 minutos, o América conseguiu equilibrar um pouco a partida, porque até ali o Botafogo vinha fazendo aquela blitz, vinha pressionando, mas mesmo assim, com a América tentando equilibrar um pouco as ações, o Bota ainda criou a chance ali na etapa final, aliás, no finalzinho ali do primeiro tempo, aos 44, com o Gava, que recuperou a jogada e enfiou para o Igor, que saiu na frente do gol, mas a finalização foi bloqueada. No segundo tempo, o Tricolor voltou sem alterações, porém o time, né, ele se manteve ali no foco. Vamos vencer, vamos para cima e precisamos desses 3 pontos, né? E logo no primeiro minuto, o Inocêncio ficou com a sobra após o cruzamento para a área. Ele tentou ali da meia-lua da esquerda, mas a bola saiu. 5 minutos depois, o próprio Inocêncio novamente fez o lindo lançamento para o Zé Hugo, que dominou no peito, tirando a marcação e fuzilou de bico na pequena área. No entretanto, a bola novamente bateu ali na defesa. E o América, que até então não tinha levado nenhum perigo, não tinha feito quase nada ali na partida, na sua primeira jogada ofensiva, o América ele abriu o placar com Elizari, que ficou com a sobra ali dentro da área, e acabou finalizando ali. O Vitor Souza não teve muito o que fazer, porque foi praticamente uma finalização ali em cima dele, de surpresa. A bola sobrou ali e o jogador do América ali finalizou, mas na sequência o Botafogo empatou aos 16 minutos, né? O Gava cobrou a falta ali, Badaró cabeceou no cantinho para deixar tudo igual.
primeiro gol da jovem prata aqui do Botafogo. Ele havia acabado ali de entrar no jogo, fez ali o seu primeiro gol, e aí, meu amigo, é festa, é celebração, é tudo, é um momento ali de muita alegria, e com isso o Botafogo, empurrado pela torcida, acabou virando ali o jogo. A equipe apertou na saída de bola e o Zé Hugo escapou ali pela direita, cruzou uma rasteira forte para o Jefferson Nem. Felipe da Hora tentou cortar, mas acabou marcando contra. E com a vantagem no placar, o tricolor passou a se defender, explorando ali o contra-ataque, super normal isso. Arthur Kaique deu uma assistência ali pro Nem, que não conseguiu ali finalizar com êxito, a bola passou próximo à trave. O Tecate ainda colocou o Marco Antônio na vaga do Gava, né, nos acréscimos. Pedrinho e Yuri entraram no lugar de Zé Hugo e do Matheus Salles, ok? E o América se mandou para o ataque, mas não teve assim êxito, não foi o suficiente para conseguir o empate, né? Reforçando novamente, o Botafogo fez um excelente jogo, fez ali uma apresentação de gala, foi um excelente presente para os pais, e para o decorrer do campeonato aí eu tenho certeza que a equipe vai estar muito empenhada, muito empolgada, dá aquele ânimo a mais, né? O público, 2.938 pessoas, uma renda de R$ 71.320, né? O Botafogo, ele, como a gente já havia falado, né? Ele iniciou com Vitor Souza, Gabriel Inocêncio, Erickson, que depois deu lugar para o Badaró, o Wallace e Patrick Bey, que foi o capitão da equipe, Matheus Salles, depois ele sai entre o Yuri, Morelli e Gava, que depois deu lugar para o Marco Antônio, Zé Hugo, que deu lugar para o Pedrinho, Igor saiu para a entrada do ator Kaique, e o Wesley depois foi substituído pelo Jefferson Nem, e o treinador foi o Cláudio Tencati. Bom, pessoal, com isso, né, com a vitória, vou estar passando aqui, ó, vamos dar uma olhada um pouquinho aqui na tabela. Ele vai ter já, além de um final de semana muito bom, comemorando ali a vitória, ele passa a ter ali uma esperança. Porque como a gente falou, né, a diferença caiu para 6 pontos. A equipe está evoluindo e está jogando um bom futebol, né? O Botafogo está ali na 13ª colocação com 27 pontos, né? E o que faz o torcedor acreditar é que o time está jogando bem. O Botafogo encaixou, o Botafogo tem um 11 inicial muito bom. Tá certo que se esperava-se um pouco mais ali no mercado de contratações um pouco mais forte, um mercado de transferência ali um pouco mais agressivo, mas o 11 inicial, o Botafogo tem bons jogadores. Até ali, o 13º, o 14º jogador também corresponde ali, que você vê que o Pedrinho tá sempre entrando e não deixa nada a desejar. Você tem ali algumas alterações, mas precisava de um pouco mais. Mas eu vejo que a principal reforço do Bota, ele foi contratado no momento em que o clube estava passando pela sua maior crise no ano, que foi a renovação do Tencati. Então, o Tencati, que é um treinador muito cascudo, conhece bem a Série B, já teve proposta de clube de Série A, teve proposta de clube de Série B, e, na minha opinião, manter o Tencati no comando da equipe, eu acho que essa foi a maior contratação que o Botafogo pôde fazer ali na Série B. Então, eu acredito muito ali nessa recuperação, e eu ainda tenho sim um sonho, eu ainda tenho uma boa expectativa de que o Botafogo possa sim brigar pelo acesso, tá certo? Vamos dar uma passada agora, que o treinador lhe deu, né, a coletiva dele, os melhores pontos você pode acompanhar ali no nosso site. E Tencati exalta a torcida do Botafogo, explica a estratégia da virada e abre o jogo sobre o mercado da bola, né? Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico destacou o papel crucial das arquibancadas, detalhou a leitura tática que garantiu os 3 pontos e atualizou, né, sobre o assunto de mercado de transferências, né? E com isso,
O pessoal do Futebolando, eles no pré-jogo, né, eles não puderam ali entrevistar o Adalberto, né, mas eles conseguiram ali uma palavrinha dele em off ali antes de iniciar a partida, e ele disse que entre o Botafogo e São Paulo e o atleta estava tudo ok, tudo certo, já tudo bem encaminhado. Porém, o vazamento ali da negociação e a repercussão que teve fez com que o São Paulo recuasse, fez com que a torcida da capital ficasse maluca, não aceitando a forma que estava sendo feita a negociação. Então o atleta acabou optando para jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Então isso daí o Tencate fala, né? Também ali na coletiva, logo ali abaixo, né? Ele também menciona a chegada do novo reforço, né, do Jadson, né? O treinador elogiou muito a chegada do jovem atacante, ex-Cuiabá, destacando ali a sua verticalidade ali, né? A leveza, velocidade, drible. É um jogador que vai jogar certamente pelas pontas. Eu acredito que ele não vai jogar de camisa 9, centroavante. Pelo que você vê ali, o biotipo dele, ele vai ser um jogador ali pelas beiradas ali, voltando para recompor, né? Que, segundo o treinador, são características que o Botafogo precisa para dar mais profundidade no ataque. Ok. E também ele reforçou, né, que é sobre o Paulinho, que o clube tinha tudo muito bem encaminhado, né? Como eu mencionei, no entanto, o vazamento ali atrapalhou as conversas, tá certo? Então, o Botafogo agora ele prepara, né, para o seu próximo duelo, mas antes disso, o treinador também fala, né, e segundo o treinador da partida foi muito mais emocional do que tática ou até mesmo físico, né? Ele explicou que o América é um adversário muito duro, e também que joga solto, porque o América já não tem nada a perder, gente. Vamos ser sinceros, o América, na minha opinião, pelo que eu vejo de bola jogada, de tabela, de resultados, para mim, o América ele tá ali na forte concorrência juntamente com a Ponte Preta para o rebaixamento, né? Eu não vejo ali o América tendo uma reação, mesmo tendo um time muito bom. Tem bons jogadores ali na equipe do América. O América tem jogadores ali conhecidos, tem jogadores ali renomados, jogadores campeões brasileiros da Série A, mas a equipe não dá liga, né? Mesmo vencendo aqui um jogo aqui, outro ali, não consegue se impor e ter uma sequência positiva. E isso o Tencate falou, né? Ele falou, olha, os caras não tem nada a perder. Os caras vão vir com tudo. E se eles conseguirem tirar uma vitória aqui, se conseguir tirar um ponto daqui, para eles é lucro. E muitas equipes vão perder pontos para essas equipes, como o Ponte, como o América. Então, o Botafogo, ele sabendo que ele não podia perder ponto para essas equipes, ele entrou ali com tudo para sair ali com 3 pontos, né? Apesar ali do gol ter sido ali por uma falha na defesa, né? Tencate ele exalta ali o poder de reação do grupo, né? Ele abre aspas que a gente não se entregou e não se acuou, fecha aspas. O time se impôs, marcou bem, quebrou ali o ritmo da equipe visitante e saiu com os 3 pontos. Bom, pessoal, é isso. O Botafogo fecha aí a 21ª rodada com uma vitória em casa, mais uma vitória de virada. Isso vale ressaltar. O Botafogo ele está tendo ali uma boa sequência de bons jogos. Para mim, a equipe pode ali ter um segundo turno diferente. Eu acredito muito ali que a equipe pode trazer também um bom resultado fora de casa. Não vejo ali uma surpresa, não. O Botafogo vir de lá com uma vitória, porque a equipe está jogando bem. E como eu disse, a melhor contratação e a maior contratação do Botafogo foi a permanência do treinador. Tá certo? E o que você, treinador, aliás, o que você, torcedor, o que você achou da partida? O que você achou das alterações? Você acha que a equipe está numa crescente? Você acredita ali numa reação do Botafogo?
E eu quero saber ali sua opinião, o seu ponto de vista e a gente falar um pouco mais aqui no chat sobre a partida, tá certo? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo, compartilhe nos seus grupos aí, siga-nos, nos dê uma moralzinha que a gente vai ficar muito feliz aqui, tá certo? Desejo a todos um excelente domingo, um ótimo Dia dos Pais e a gente se vê na próxima, tá certo, pessoal? Até mais, tchau, tchau.